nessa disciplina, tá? Então, assim, semana passada, primeira aula a gente falou sobre o profissional, né, do design de interiores. A semana passada foi a segunda aula, e a gente falou a tecnologia como nossa aliada, né, na apresentação do projeto e nessas questões referentes à experiência do usuário, certo? E essa aula 3, eu trouxe, dentro dessa linha de tecnologia, um assunto que está muito aí, assim, né, está sendo muito falado, que é a tecnologia na decoração. Então, assim, a gente aplicar, né, a tecnologia dentro da nossa decoração, dentro dos nossos projetos, e isso aí está sendo, assim, o grande mote aí, né, da nossa profissão, a gente saber lidar com essas novas tecnologias. Então, eu trouxe esse assunto, né, considerando ele importante e atualíssimo dentro da nossa profissão. Inclusive, eu vou passar também o trabalho dessa disciplina para hoje, a primeira etapa. Mesma coisa que eu fiz para vitrines, eu vou estar fazendo para temas atuais, tá? Do design. Então, vai ser dividido em 2 etapas, né? Em duas notas diferentes, 5 e 5. E aí vocês eu vou passar para agora, né? E vocês terão até o dia 5 de junho para fazer. Aí no finalzinho eu explico aí melhor como é que vai ser esse trabalho, tá certo? Vai ser sobre esse tema, então é bom você, né, ficar atento na aula para tirar aí algumas dúvidas e tal, e a gente ir comentando. Hoje, inclusive, eu tive uma experiência de ser aluna EAD, propriamente dita, tá? Não é fácil, e realmente eu já achava que não era, e agora eu até acho ainda mais, a gente precisa ter muito mais atenção, e uma coisa que talvez ajude vocês, quando eu ficava perguntando, melhora. Então, assim, se vocês prestarem atenção, aí não quer falar aqui, tudo bem. Aí, quando for depois, pergunta, tá? No grupo, fala comigo no WhatsApp, no privado, pode ser também. Mas sempre perguntem, viu? Porque, para não ficar com dúvidas, tá? A questão é essa. E aí, vamos lá, né? O primeiro ponto aí, o que seria, né, essa tecnologia na decoração? E aí eu trouxe que é a automação residencial. Cada vez mais, né, essa questão aí de automação residencial, ela está aparecendo, está vigente, né, nos nossos caminhos. E aí eu trouxe o que consiste, o que é automação residencial, né, para a gente entender o conceito, primeiramente, e depois a gente partir realmente para as ideias, as diferenças que podem vir a ter, certo? Então, aí a gente tem automação residencial, consiste basicamente em criar, programar e agendar mecanismos para funcionamento automático de determinados equipamentos em uma casa. E aí, por que eu trouxe, teve vários conceitos, tá? Que eu vi aí. E esse aí foi um conceito, inclusive, de uma loja de automação. E por que eu trouxe ele? Eu trouxe esse conceito porque esse conceito, ele me dá a amplitude da automação residencial. Até um tempo atrás, a automação residencial, ela se resumia num sensor de presença, numa Wi-Fi mais distribuída pela casa, certo? Era muito rudimentar, vamos assim dizer.
Se é que uma automação residencial a gente pode chamar de rudimentar, certo? Eu não sei se vocês é desse tempo, vocês são, né? Desse tempo. Mas no meu tempo, quando eu falo isso, eu me sinto tão velha, mas enfim. Quando eu estava mais jovem, tinha um desenho animado, o Jacksons. Era o auge. Porque na casa deles, tudo tinha, tipo assim, isso era o quê? Década assim, 2000, fim de 90, por aí, certo? Aí eles tinham o que seria um micro-ondas, vê que top. Aí, mas eles tinham o que seria um micro-ondas, eles tinham um carrinho que andava dentro da casa, a pessoa não precisava nem mesmo andar. Tinha a empregada deles era um robô, e hoje é o que a gente está vendo isso, né? Então, aí a gente tem hoje a gente já viu, né? Vê aí a propaganda, tá? Muita propaganda daquele aspirador robô, que você sentadinho lá, programa e ele vai aspirando. Quando ele bate num móvel, ele retorna, enfim. Ele faz a aspiração sozinha, né? Não sei porque eu não conheço pessoalmente. Mas a ideia que se vende é que ele vai fazer o seu trabalho sozinho, né? Então, você programa, você cria ali aquele mecanismo, e ali ele vai fazendo sozinho. O Jackson, né, tinha muito isso. A gente saía altas coisas assim, era o carro dele era carro aéreo, sabe? Não era carro normal de pista. Enfim, eu sei que a gente estava assim, era um processo assim inimaginável. E hoje, tá certo, Carol. Beleza. Pode deixar. Que bom que você está podendo assistir. Então, assim, esse funcionamento, certo? Ele rolava e a gente achava assim inimaginável. E hoje essa automação residencial está muito próxima da gente. E nem é tão assim absurda, vamos dizer assim. Tem algumas coisas, tem algumas funções que já fogem de um padrão médio, de uma classe média. Mas tem muita função que a classe média tem a oportunidade de ter dentro da casa dela, né? E para isso a gente precisa entender quais as funções, quais os recursos aí que a gente tem em mãos. Aí eu venho aí, né, a automação residencial, como é que ela acontece? Ela acontece por meio de sistemas inteligentes e integrados, ou integrados, né? Que você pode ter controle pelo dispositivo, um smartphone, um tablet, ou qualquer ou outro dispositivo, tá? Mais para frente a gente vai falar da Alexa. Aí vê só. Então, tem até um comercial. Eu adoro comercial, tá, gente? Então, sempre que eu vou fazer assim uns links aí com comercial de TV. Tem um comercial, acho que era da LG ou era da Samsung, que passava um cachorro dentro de casa sozinho, né, na frente do ar-condicionado, esperando ele ligar e morrendo de calor, e ele lá com a linguinha para fora e tal. Aí daqui a pouco o ar-condicionado liga, né? Ele late e o ar-condicionado liga e aparece a pessoa no caminho de casa, LG, Samsung, sei lá, ligue. Aí o ar-condicionado na casa dele ligou para quando ele chegasse em casa já tivesse mais frio o ambiente, né? Então, esse tipo de sistema, certo? Ele está integrado ao teu dispositivo. Então, seja teu dispositivo, o smartphone, teu tablet, seja, mais para frente a gente vai ver ali o controle remoto, enfim, a gente vai ter um dispositivo que vai estar sempre comigo, certo? E esse dispositivo vai fazer tudo, vai fazer algumas funções que eu não preciso me levantar, não preciso, né, tá me esforçando para fazer.
Então, esse tipo de automação residencial são funções que vem crescendo, né, dentro da casa. Antigamente era só com uma TV que ligava sozinha, sei lá, uns 4 anos atrás, né? Era uma TV que você dizia, ligue para o controle remoto e a TV ia lá e ligava. Ou então, um sensor de presença na luz do hall do prédio, não era nem na tua casa, era no hall do prédio, no hall de uma edificação, tinha um sensor, tinha uma luz com um sensor de presença. E isso era tipo em algum lugar bem específico, não era em todo canto. E ele existia. Você tinha aí uma ideia relacionada a uma cortina que você apertava um botão e ela baixava sozinha, mas não era tão forte quanto está hoje. Hoje a gente tem vários sistemas, né, que eles estão integrados. Como eu disse a vocês, eu trabalho numa empresa aí e aí eu vou deixar aqui, tá? Numa empresa de iluminação, tá? E a gente fabrica as luminárias. Aí, agora, a gente tá tentando fazer, né? Tá tentando programar uma luminária que ela vai funcionar, certo? Tipo assim, ela é RGB, né? Ela pode ficar várias cores. E aí, eu poder programar as cores dessa luminária sem estar nem próximo a elas. Eu posso estar no caminho de casa e eu quero iluminar meu jardim especificamente para uma festa, a pessoa chegar e a festa já está pronta lá. E eu de casa mesmo, do meu smartphone, fazer esse contato, né, com a luminária. Então, eu já não preciso estar nem próximo. E já é fato que existem luminárias que você, por Wi-Fi, né, ela tem um sensorzinho de Wi-Fi, você fica no mesmo sistema que ela, e aí você faz a programação das cores que você deseja, certo? Isso tudo no teu smartphone. Tudo do lado dela lá, faz a tua programação e vai-se embora. Então, assim, é algo que já não está tão distante, né? Está bem próximo. Então, eu já dei o exemplo do sensor da lâmpada, o sensor do Wi-Fi aqui, já dei um exemplo da cortina, né, do ar-condicionado. Então, a gente vê que vários aparelhos, né, vários componentes residenciais, ele já tem, né, já está sendo realmente, já está contribuindo para essa tecnologia, esse avanço, né, nos sistemas aí de automação, né? Eu acho que a única coisa que eu acho ruim nisso é que a gente vai começar a ficar mais preguiçoso, né? Mas, enfim, esses aparelhos, eles tendem a conquistar mais interação, mais automação, e é aquela revolução mesmo 4.0, né? Aquela revolução industrial, que é 4.0, que o pessoal está chegando, e essa revolução é assim, é tudo que é criatividade. Então, tudo que você acha que pode vir a somar, né? Tudo que você acredita que vem a somar, você pode vir a construir, né? O sistema da informação está aí para isso. Então, essa tecnologia dentro das casas está crescendo muito. E aí eu trouxe alguns recursos que a gente pode ter, certo? Dentro da residência aí, dentro da residência automatizada. Então, a gente tem aplicativos, por exemplo, eu vou buscar aí, certo? Alguns aplicativos que ele trabalhe para ambientar, fazer um ambiente aí da minha casa. Assim, ambientar, não digo de construir, mas eu digo assim, de fazer, de colaborar no sistema de iluminação. Tipo, eu posso falar com ele. Tem mais para frente a gente vai ver, que eu vou fazer assim. Eu queria
como iluminar a minha casa para um jantar romântico. E aí, esse sistema vai buscar, tipo, no Google, na internet, tudo que é relacionado a isso. E aí você vai ter lá. E aí você, a partir do conhecimento que ele lhe mostrou, você vai entrar no teu recurso, no teu aplicativo da iluminação e modificar a tua iluminação para que ele fique totalmente direcionado àquele momento, certo? Eu acho que eu estou muito apaixonada, porque eu já disse jantar romântico, ontem eu falei de namorado, né? Mas eu não estou não, viu, gente? Isso é só o detalhe aqui, eu acho que é o momento aí das propagandas aí da TV. Aí depois vem os sensores, certo? Então, a gente tem, eu falei dos sensores da lâmpada, né, na luminária, que aí você pode passar perto e aí ele ligar. Mas existem vários sensores. Já existem sensores para no banheiro. Vamos começar no banheiro. Não sei se vocês já viram, mas tem bacia sanitária. Você está lá sentadinha, né? Aí resolveu o seu problema, tal. Vou dizer resolveu o problema, certo? Aí resolveu o seu problema, levantou, ela já dá descarga. Você não precisa lembrar que você precisa da descarga, certo? Ela mesma vai fazer por si só, porque ele tem um sensor que já sente que você já não está mais sentado e dá descarga. Tem essa. Tem outro sensor na bacia ainda, tá? E só na bacia sanitária. Já vi um sensor que ele tem uma duchinha dentro da bacia, certo? Então, aí, no momento que você programa lá, aperta um botãozinho, pronto. Aí fica sentado lá, a própria bacia já solta lá a duchinha. Não precisa nem botar aquela ducha na lateral. Que mais? Tem os pisos. Aí já foi para piso, mas aí eu vou deixar esse aí. Tem o sensor da banheira. Você bota lá para encher e a banheira sabe o nível do limite. E quando chega naquele limite, ela mesma desliga. Ela não precisa, você está indo lá verificar se eu preciso desligar aquela água. Tem o sensor do ar-condicionado, tem o sensor de presença, né? Aí tem um sensor, minha gente, que você programa a tua cortina, certo? Tu faz lá a tua cortina, e aí, essa tua cortina, ela vai ficar programada para quando o sol nascer, vamos dizer assim, quando o sol nascer, aí ela vai e abre a cortina, ou fecha a cortina, que é para você não ver o sol. Enfim, ela tem um sensor de receber o ambiente externo, né? Então, sai de dentro do limite da casa e passa para fora da casa, certo? Além disso, eu tenho o de piso. O de piso, ele sente se tiver uma temperatura muito abaixo. Pronto, exatamente, Carol. É tipo essas cortinas automáticas, sim, exatamente essa. Que quando ela vê o sol, sei lá, tipo, você programa e ela vai abrindo sozinha, pô. Entendeu? É bem interessante. Você não vai ter esforço mais para nada na vida, né? Aí tem piso que ele sente a temperatura. Se a temperatura baixar, aí ele vai lá e esquenta, né? Ele tem um aquecimento que ele vai esquentar. Isso acontece também com a bacia sanitária, né? Então, a luminotécnica que eu falei para vocês, você tem toda uma programação, o sistema de som, eu chegar em casa e dizer liga som, e o som já ligar, certo? A questão de segurança. De segurança, eu tem alguns aí, a gente vai falar mais para frente, mas o de segurança, as próprias câmeras, né? Você ter câmeras fora, externo, tem a parte da fechadura, enfim, tem uma infinidade aí dentro dessa parte de segurança. O próprio sensor,
tem sensor de presença. E se um ladrão, por exemplo, for invadir a sua casa, e aí eles perceber, sem antes de ligar lá o alarme, ele já começa a apitar, entendeu? Então, assim, são vários recursos que a gente tem, né, dentro da automatização. Aí a gente tem... Aí, por que que a gente precisa saber isso? Primeiro, porque a gente tem que estar antenada, né? Nossa profissão, tudo que surge de novo, né, para a ambientação, para incluir dentro da decoração da tua casa, tudo que vem surgindo, tudo que aparece, né? A gente tem que entender como uma nova realidade e adaptar isso naquilo que a gente está utilizando. Então, assim, a gente precisa entender porque isso vai interferir. Por exemplo, antes, como eu disse, a questão da bacia, né? O exemplo da bacia sanitária. Eu falei que não teria mais, se a bacia por si só já dá descarga e não precisa mais da ducha, porque ela mesma já tem a ducha, então eu já tenho 2 acessórios a menos no meu banheiro, certo? E, consequentemente, um novo design, porque aí eu já não preciso mais pensar que eu vou ter um limite daquela bacia acoplada, por exemplo, que normalmente a gente lança aquela bacia acoplada como um limite, né? E aí coloca um armário, enfim, a gente tem as ideias, as nossas ideias. Mas é importante a gente entender que sem o uso daquele tipo de design, mudando o design, isso vai interferir no meu desenho, vai interferir nos elementos decorativos que eu vou utilizar, nos elementos decorativos que eu vou adaptar, né? Então, tudo isso aí é importante a gente saber para a gente ter essa ideia de como lidar com isso, né? Imagine só, chega lá um cliente no escritório de vocês e diz, olha, eu quero eu tenho uma bacia aí nova, bombástica, que eu quero utilizar, que essa bacia, minha filha, ela só falta falar, e é que fala. E eu quero utilizar ela, e ela vai ser boa para mim, não sei o que, isso aqui, isso aqui lá. Aí você tá certo, não tem problema, e você fica naquela, não, essa bacia deve ser igual a todas, né, o desenho dela, eu vou fazer aqui meu projeto, e aí você bota uma cerâmica a partir da altura, como se fosse a partir da altura você muda, né? De revestimento a partir da altura da caixa acoplada. Aí você faz tudinho, não sei o quê. Quando você termina de fazer todo o projeto, tu vai ver que aquela tua bacia, ela não tem a caixa acoplada. Então, você já tem um detalhe aí para fazer. Ela precisa de um roteador, vamos dizer aí. Ela precisa de uma tomada, eu não sei como é que ela funciona, mas vamos dizer que se fosse pela tomada. E aí ela precisa de uma tomada e você não pensou nada disso. Você simplesmente pensou naquilo que você já estava acostumado. Você já sabia como fazia, né? Então, a gente precisa entender, saber esses novos sensores aí, esses novos equipamentos, para a gente poder aplicar. Ou então, faz diferente. O cliente chega e faz, poxa, eu queria... Mas eu não tenho como botar uma ducha no banheiro, não sei o quê, mas eu queria ter uma ducha no banheiro. Aí você faz, poxa, eu tenho uma solução. Isso aqui não é problema, isso aqui é solução. Aí diz lá que tem a solução e faz, ó, tem uma bacia aí, ela custa caro, mas essa bacia, ela só falta falar. Vai fazer tudo, vai te ajudar nisso, 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 nisso. Então, a própria pessoa já vai ficar, né, por essa design aí, sabe do que ela está falando, né? Ela é desenrolada.
ela está antenada nas coisas que estão ocorrendo, né? Então, é bem isso aí que a gente tem que pensar quando for entender em colocar isso nos nossos projetos, né? Esses novos equipamentos. Então, aí, a gente tem, né, dentro disso aí, eu trouxe alguns, tem vários outros elementos, tá? Tem outros elementos aí que vocês vão pesquisar, inclusive. Mas a ideia, eu trouxe esses 3 iniciais aí para vocês perceberem que a gente pode estar fazendo. Então, o primeiro é a fechadura digital, né? Eu trouxe para vocês essa fechadura digital, né? Ela é diferenciada, ela é pela a impressão digital ou por uma senha, ou tem uns que é pelo o olho, né? Pela íris, enfim. Mas esse tipo de fechadura, ela na frente, né, da porta, ela é de uma forma, por trás ela é de outra, ela já tem lá a tua alavanca, mas pela frente ela não tem, ela abre sozinha. Então, assim, é diferente, né? Você não precisa ter alguns conceitos que antes a gente tinha, certo? O design dela vai interferir no teu design interior, né? Então, você tem que pensar que qual a impressão, né, de uma pessoa, de um visitante, quando você coloca uma fechadura digital na tua casa, e aí ele vai entrar na tua casa e, sei lá, vai entrar no século... A pessoa quer fazer parecendo a casa de Dom Pedro II, mas aí tu vai botar uma fechadura digital. E essa fechadura digital, qual seria o modelo que você utilizaria, né? Será que combinaria? Será que encaixaria a tua fechadura digital, toda moderninha, tal, toda, né? E de repente ele entra e tá lá, a casa do Dom Pedro II. Né? Então a gente tem que pensar nesse intercâmbio, né? Entre os estilos, né, que a gente pode estar utilizando. Depois a gente tem os sensores, certo? Que ele serve aí para otimizar. E tem a cortina, como a Carol falou aqui, né? A cortina automática. Eu posso ter o sensor da minha banheira, certo? Então, são vários tipos esses sensores. Eu posso ter o sensor da minha luz, eu posso ter o sensor lá do meu fogão, tem no fogão, tem na geladeira. Então, tudo isso aí vão ser sensores que vai realmente adaptar, automatizar aí a tua casa, né, dentro do dia a dia. E aí, dentro disso, a partir disso, né, desses sensores, você não precisa colocar outros elementos. Por exemplo, se eu tenho uma luz que tem um sensor, eu não vou precisar colocar o meu interruptor. Então, para mim, isso interfere. Para nós que somos, né, designers, isso vai interferir. Então, a gente precisa entender o que o cliente vai querer. E os roteadores. Aí, dentro disso tudo aí, eu botei esses roteadores. Por quê? Se eu tenho toda uma casa interligada por Wi-Fi, se eu tenho toda uma casa interligada dentro de um mesmo sistema de internet, né? Todo um sistema único, eu vou precisar de roteadores em vários lugares dessa casa, porque senão não funciona, né? Imagine só, hoje em dia, minha internet mesmo, meu roteador é na minha sala. No meu quarto, né, que é onde eu dou aula para vocês, tem várias vezes, já teve até uma vez com vocês, inclusive, que não funciona, não pega, certo? Eu posso fazer aqui, plantar a bananeira e ele não pega, certo? Porque o roteador não foi bem pensado, o local não tem o que chama de espelho do sinal e tal. Aqui na minha casa eu não tenho nada preparado para isso, tá? E se eu for preparar a minha casa para isso, eu vou ter que fazer uma grande reforma, porque aí vai entrar outros componentes, né? Eu vou ter que ter uma tomada, vou ter que ter um lugar para botar ele em cima, enfim, tem que ter alguns elementos aí para botar esses roteadores em outros lugares.
Então, a gente precisa pensar nesse conjunto, né? É um conjunto de elementos, é um conjunto de equipamentos mais modernos, automatizados e que trazem, né, essa facilidade para nossas vidas. E, ao mesmo tempo, eu preciso de equipamentos e elementos, muitas vezes de engenharia, e a gente vai falar também disso, que consiga, né, fazer com que esses equipamentos funcionem. Então, um roteador, a energia elétrica, a parte de cabo USB, tá? Eu preciso manter ali um tabletzinho, que no caso der problema no meu smartphone, eu tenho um tablet, tenho um painel que vai poder salvar minha vida, certo? Então, assim, é um conjunto, tá? Então, eu preciso saber o que um elemento, aquele equipamento que eu vou colocar na minha casa, no meu projeto, vai fazer e o que é que ele precisa. Qual a base arquitetônica que ele vai precisar? Ele vai precisar de um roteador bom, ele vai precisar de energia elétrica, ele vai precisar de uma conexão direta com um tablet, um painel, né? Então, isso aí forma o conjunto e eu preciso adaptar isso ao meu projeto, tá? Essa é a grande questão aí que a gente ainda está encaminhando. A gente ainda não tem essas grandes entendimentos, né? Aqui no Brasil. Até a nossa internet não serve muito, então a gente ainda está no caminho, mas vai chegar. E é bom nós, como profissionais, estarmos preparados para isso, certo? Gente, eu vou... Pronto. Aí, dentro dessa parte aí, a gente precisa ter esses elementos, né, de união, certo? Aí a gente vai falar aí um pouquinho disso mais para frente. Aliar o design a tecnologias, né? Esse aí. Esses recursos exigem técnico qualificado para realizar as alterações elétricas, configurações avançadas de rede e instalação, além de saber as possibilidades disponíveis no mercado. Então, é como eu estava falando aí para vocês no slide anterior. Vocês, como a pessoa que vai fazer o projeto do design, vai lá especificar o teu equipamento, tá? Aí especificou. Lembrando que, nesse sentido, vocês não vão ficar só na especificação do material, você precisa especificar também o teu equipamento, né? Fez lá a tua especificação, aí especificou, mostrou o ponto, ok. Vocês vão ter que saber como aquele equipamento funciona. Estava comentando a respeito da bacia, né? Essa bacia é ótima, eu acho que eu vou procurar saber melhor sobre ela. Mas essa bacia sanitária, eu não sei como ela funciona. Eu sei o que ela faz, mas não sei o que ela funciona, certo? Então, para eu aplicá-la no meu projeto, eu preciso saber como ela funciona. E a partir disso, eu vou lá, coloco meu pontozinho, vejo o que é que ele precisa, além do ponto de água e de esgoto, né? Isso aí é natural. O que é que ele vai precisar mais? Né? O tipo de acionamento dele, qual a dimensão que vai ter esse elemento, esse equipamento. Então, tudo isso aí, né? Até porque até a dimensão que a gente estava acostumado a lidar até então, e não tem nada certo que vai continuar com o mesmo tamanho, né? Pode ser que mude esse tamanho, essa dimensão. E a partir daí eu vou ter que fazer uma reestruturação daquele meu projeto. Fiz toda essa especificação, aí eu faço para o meu cliente. Pronto, agora que eu estou com essa especificação, eu sei como ela funciona, eu vou fazer o seguinte, vou chamar
um engenheiro elétrico, um engenheiro de rede, né? E esse engenheiro, ele vai fazer as especificações de elétrica, de instalação da rede, certo? Lembra aí que eu falei do meu roteador. Meu roteador fica na minha sala. E o ideal seria eu ter o rebatedor, me lembrei o nome. É o rebatedor de sinal. Esse rebatedor de sinal, ele é acoplado, tem de dois tipos. E eu sei que tem um que é acoplado na energia elétrica, na tomada, como se fosse uma tomadazinha, certo? E aí, essa tomada, ela deve ser alta, próximo ao teto, para poder o sinal ficar melhor, certo? Só que na minha casa eu não tenho nenhuma tomada alta. E eu acho que na casa de quase ninguém, além da tomada do chuveiro e do ar-condicionado, ela vai ser alta. A maioria das tomadas são no chão, né? E normalmente essas tomadas são tomadas baixas de 30 centímetros, né? 1,10 no máximo. E a maioria dessas tomadas mais baixas a gente já utiliza para outros tipos de equipamento, né? Um computador, o celular, o carregador do celular, enfim, outros tipos. E aí, como é que eu vou colocar esse rebatedor? Para eu colocar esse rebatedor de Wi-Fi, né, de sinal, eu precisaria estar fazendo uma reforma para adaptar a minha casa, né, a esses novos tempos. E se a gente não prevê, por exemplo, e isso é muito básico, principalmente nessa questão elétrica. Hoje em dia a gente tem que entender quanto mais o tempo passa, mais as tecnologias chegam, mais a gente precisa do equipamento elétrico, né? Pode ser que daqui a um tempo a gente tenha aí um equipamento que funcione à força dele mesmo, e aí ele não precisa ser ligado na tomada. Mas a maioria hoje, até então, eles funcionam com a energia elétrica. Então, a gente tem que prever que vai ter, sei lá, vamos botar aí na minha cozinha, certo? Aí eu tenho um ponto de tomada para minha geladeira, um ponto de tomada para o meu forno elétrico, um ponto de tomada para o meu cooktop, um ponto de tomada para o meu depurador, né, no depurador de ar, um ponto de tomada para um gelágua, certo? Isso aí seriam os elementos básicos, tá? Mas aí eu posso querer botar na minha cozinha um som, posso. Posso querer colocar uma fita de LED ali perto do armário. E isso aí eu preciso de uma alimentação, e essa alimentação, normalmente, ela é na tomada. Eu tenho que pensar que eu posso colocar um lixo, tem um lixo aí que ele é elétrico também, que ele faz, não sei o que, enfim, eu nem sei, não conheço bem esse lixeiro não, mas é um lixeiro que ele é elétrico, tá? Então, assim, são recursos que vão sendo, essa necessidade vai aumentando, e dentro dessa necessidade aumentando, eu também vou precisar de mais energia elétrica, vou precisar de mais pontos de elétrica, vou precisar de mais pontos de rebatimento, vou precisar de mais alturas, né? Até hoje a gente se convenciona nos nossos projetos, né? A utilizar 3 alturas de tomada, a do piso, a de 2,10, a de 30 centímetros, né? Tomada baixa, a tomada média de 1,10 e a tomada alta de 1,80, 1,70, que é a tomada de um ar-condicionado, de um chuveiro elétrico. Mas vários escritórios eu já fui e a tomada está no chão. Ou se não está no chão, de previamente feito, né, a reforma, aí coloca lá uma tubulação por cima do piso para adaptar, para colocar as tomadas no piso. Então, são esses tipos de adaptação que a gente tem que não deixar acontecer, né? Prever que vai precisar dessas adaptações, vamos dizer assim. Então, como é que a gente vai prever isso?
a partir do momento que eu conheço as possibilidades que o mercado pode me dar. Então, se eu conheço que eu tenho esse lixeiro, por exemplo, na cozinha, que ele pode ser utilizado, então, que eu coloque uma tomada a mais ali, uma tomada extra. Uma tomada não encarece tanto uma obra, né? E se o seu cliente perguntar, você diz, não, porque futuramente tem um tipo de lixeiro que você pode estar utilizando e tal. E explicar o porquê, né? E quando ele entende que você está sabendo o que você está fazendo e que tem uma razão óbvia, né, para que isso esteja ocorrendo, você se resguarda, você não é tida, você é tida como uma boa profissional, tá? Então, é esse feeling que a gente precisa ter, tá? E aí, por fim, né, desse contexto aí que a gente vem falando, eu trouxe a Alexa, né? A Alexa tem até música agora, né? A Alexa, ela é um sistema, aí eu trouxe o conceito mesmo dela, né? Ela é um sistema baseado em voz e ela tem a inteligência artificial. Isso significa dizer que ela daqui a pouco está mais inteligente que a gente. Não, não é isso. Mas assim, ela tem a possibilidade, ela tem a conexão com a internet. E essa conexão faz com que eu consiga, com um comando de voz, ter acesso a todo o conhecimento da internet. É quase isso, certo? E a Alexa, esse aparelhinho aí, tá lá no teu móvel, né, teu mobiliário, você lançou ele lá, e aí ele vai ter essa conexão online. Então, é como se eu tivesse acesso 24 horas por dia ao meu Google, certo? E ele vai ter... eu vou comandar ele através da minha voz, tá? Então, eu vou comandar ele através da minha voz. E ele vai poder fazer diversas coisas. É tanto que a música diz, né? O que a Alexa mandar, eu vou fazer. Porque ela tem essa conexão online. E essa conexão, a gente sabe que o Google sabe muita coisa, né? Quase, ele é mais inteligente que todo mundo. Então, eu vou lá, faço, né, essa conexão, e ela tá ali concentrando, tá? Vários recursos. Eu trouxe aqui alguns, mas tem muito mais, tá? Eu posso controlar a TV, então eu posso pegar a TV lá e dizer, ó, eu quero assistir tal filme. E ela vai pesquisar dentro, se eu tenho TV paga, dentro dos canais que eu tenho, se tem. Ela vai pesquisar na internet, ela vai pesquisar no Google, ela vai pesquisar no YouTube, ela faz toda uma pesquisa e vai mostrar para a TV, na TV, aquele filme que eu quero assistir, né? Se eu tiver um acesso. Notícias que eu quiser saber. Além disso, ela liga, desliga, ela muda de canal. Isso tudo com um controle de voz, tá? Então, eu aqui sentada no meu sofazinho, tranquilamente, dou o recurso, né, por voz. Eu faço, ó, quero tal filme, sei lá, um filme que tá agora, Os Vingadores. Quero assistir Os Vingadores. Aí ela vai procurar os filmes, vai dizer que Vingador tem, aí vai dizer, ó, ela vai dizer para você, tem 5 tipos de Vingadores, qual o filme que você quer assistir? Aí você ainda tem que responder lá. Aí você vai, responde, e aí ela vai controlar a TV e vai mostrar exatamente aquele filme que eu quero. A notícia é a mesma coisa. Então, eu vou estar ali sentada, digo lá a notícia, ou então eu programo, eu posso programar, tá? Fazer lá a programação na própria Alexa, e aí eu programo a notícia, eu quero assistir o noticiário, sei lá, de 6 horas da manhã, quero acordar se escutando a notícia do dia, né? Então, ela vai, a partir de 6 horas da manhã, ligar
e vai começar a mandar a notícia. E aí eu vou acordar, já vou me levantar escutando, né, todas as boas notícias do mundo e tal. E vou para minha cozinha e etc. Vou fazer meu café da manhã para poder sair. Enquanto isso, a notícia está lá rolando e eu posso programar também a hora que eu vou desligar. Ou então eu digo lá, quando eu for querer ir embora, Alexa, desliga. E ela vai desligar, certo? Controle de temperatura. Ela tem essa potencialidade de sentir a temperatura ambiente e fazer esse controle. Né? Eu posso aumentar pelo comando de voz, ela pode dizer qual a temperatura ideal e manter naquela temperatura ideal que o corpo humano gosta, certo? Posso pedir ideias, posso pedir conselho. Como eu disse a vocês, ela tem um recurso de conexão com a internet. Então, eu posso pedir uma receita, posso pedir um conselho, né? Até conversar com a Alexa, eu posso conversar com a Alexa. Porque o que é que vai acontecer? As mesmas perguntas que eu faço lá no meu Google. Se um dia desse eu estava vendo até essa reportagem, era tipo assim, quais as perguntas que mais saem no Google aí. E tinha um bocado de coisa assim, de tipo, como conversar com alguém, tipo assim, umas perguntas bem aleatórias. E assim, eu posso fazer essas mesmas perguntas para a Alexa. E ela vai me responder, porque ela, na verdade, não é que ela vai me responder, né, a Alexa, propriamente dito. Mas ela vai ter a conexão com a internet e vai fazer isso. Pode fazer a controle da iluminação, né, consequentemente. Eu vou lá programar pelo smartphone e tal, fazer chamadas, mandar o WhatsApp, esses recursos, essa aplicabilidade, porque ela tem, não é só o aplicativo, né, propriamente dito, da Alexa. Ela pode fazer a comunicação com o teu smartphone. Então, teu telefone aqui na tua mão, ela vai se comunicar com ele, tipo como se fosse um viva-voz. Ela se torna como um viva-voz, tá? E aí ela vai se comunicar com ele e ela pode fazer chamada, pode ler mensagens do WhatsApp, né? Então ela pode realmente acessar o teu telefone. Então, é esse recurso aí de chamadas telefônicas. Isso, para mim, é o que menos importa, né? Que hoje em dia a gente quase não faz chamada telefônica. Hoje em dia, chamada telefônica é o que menos importa no mundo. Hoje a gente faz tudo por mensagem, por figurinha, inclusive, até, né? Às vezes a gente até conversa por figurinha. Não se precisa mais nem mandar mensagem. Então, esses recursos, essa intercambiabilidade, né, de programas. Então, eu tenho um aplicativo Alexa, que ela é um equipamento externo, e ela vai conversar com a minha chamada telefônica, tá? Então, ela tem esse controle aí, certo? Dentro do que eu falei, do que stop, né? Gente, deixa eu só. Dentro desse que. Um minutinho só, viu, gente? Rapidinho. Deixa eu só ver aqui. Aí, assim, só para a gente finalizar aí nossa aula, tá? Entendo que por que esse tipo a conclusão, né? Por que esses tipos de equipamentos, eles estão sendo tão colocados em voga, tá? Colocado em voga. Por quê? Porque esse tipo de
de equipamentos, além de servir para facilitar a nossa vida, né? Realmente a gente facilita no sentido que a gente tem mais opções, né? A gente tem opções aí em relação a som, a gente tem a opção a mais diversão, a mais informação, tem a questão aí da temperatura, você tem uns que tem eu vou lembrar o nome, é o controle da qualidade do ar, né? Então, a gente tem a questão da saúde também, juntando, né, com esse processo da facilidade. Mas, além disso, né, além de todos desse conceito aí de facilidade, de automatização e tal, de modernização, né, que a gente busca tanto, tem a questão da sustentabilidade. A partir do momento que eu consigo fazer um controle maior em relação a uma temperatura, em relação a como eu vou manter aquele ambiente, né? Não é nem a temperatura apenas, mas é o manter o ambiente seguro, adequado, saudável, tá? Então, esses equipamentos, principalmente, ele tende ter essa filosofia de manter a tua residência, né, a tua casa, saudável, equipada, né, a casa saudável, equipada, e também ter essa questão da sustentabilidade, certo? Então, a sustentabilidade é o grande ponto dentro desses todos esses equipamentos. A partir do momento que eu não preciso lembrar de dar descarga, por exemplo, aquela descarga ali com, sei lá, ele vai ter um sensor que vai identificar se vai precisar de 3 litros, 6 litros, 1,5 litro, enfim. Então, ele tem essa preocupação em não... como ele tem sensores de limites, né, e o mínimo e o máximo, ele tem a preocupação em não fazer com que você extrapole um limite máximo, tá? Então, essa questão da sustentabilidade ajuda bastante dentro desses equipamentos, dentro dessa função aí, entendeu? Então, a gente busca eles não só para facilitar a vida do homem, mas também para ajudar o contexto geral aí de seguridade, de facilidade, de saúde dentro da tua residência, tá? Assim, o que eu quis passar para vocês era isso, né, dessas novas tecnologias. É um tempinho, assim, relativamente pequeno, né, do conteúdo que é enorme. E aí, se vocês têm alguma coisa para comentar, né, para perguntar, esse é o momento, né? Teve outros também, mas esse é mais direcionado. Alguém aí com alguma dúvida? No chat, alguém? Alguém quer adicionar, além de Carol, aí falando a respeito da cortina que ela já tinha visto? Obrigada. Algum comentário? Bom, que bom que vocês gostaram, que bom que vocês entenderam, né? E aí, é um vídeo que fica fosco, né? Esse eu vi, não. Eu já vi só o da cortina, o vidro eu nunca vi, não. Que legal. Bem interessante mesmo. Eu nunca tinha visto esse, não. Deve ter alguns bem legais, assim. Ah, pô. Será que muda de, tipo, a gente colocar uma paisagem? Será que consegue? Deve ter, né? Fiquei pensando nisso agora, a gente colocar uma paisagem no lugar de ficar só ali o vidro fechado, né?
Tem um tipo de projetor, professora, que você coloca ele no local e ele simula uma janela. Aí ele simula, tipo, chuva, paisagens, tudo numa janela. Você pode colocar na parede do quarto. Entendi. Massa. E a respeito do vidro, até onde eu vi, só tem ele meio fumezinho, tá entendendo? Meio fosquinho. Aí você escolhe se ele fica normal, translúcido ou fumê. Entendi. Entendi. Massa. Interessante, viu? Bem interessante. E desse jeito a gente economiza aí alguns quilowatts, né? Assim, economia de energia, né? Tanto na produção de um ambiente mais adequado com o ar-condicionado, né? Porque ao mesmo tempo que ele fecha ali com aquele sensor, aí o ar-condicionado não precisa trabalhar tanto. É bem, gostei desse, vou procurar saber, procurar ver. Mas alguém viu mais alguma coisa, sabe? Eu vi, eu estava vendo um dia desse, eu acho que foi o apartamento de Simone, Simária, sei lá, eu não sei qual das duas é. Mas elas tinham, inclusive, na casa dela, né? A Alexia, ele interliga muita coisa, né? É bem legal. Assim, vamos procurar interligar aí todo mundo a Alexia dentro de casa. No de Simone Simaria parece que tem um vidro que ele, tipo, ele se torna a parede, sabe? Assim, com um sistema de iluminação, assim, bem diferenciado. Depois eu vou até procurar ver para mostrar para vocês. É bem interessante. Eu vi a reportagem dela mostrando alguma coisa assim. É bem legal. Aí vejam bem, em relação o nosso exercício, tá? Como eu disse a vocês, vão ser dois exercícios. A gente vai separar aí o primeiro exercício, 5 pontos, e o segundo exercício, mais 5 pontos, tá? Esse primeiro exercício, eu vou colocar depois por escrito, certo? Eu vou fazer um wordzinho e mandar aí para vocês. Esse primeiro exercício da nossa disciplina vai ser o seguinte: vocês procurarem, pesquisarem essas novas tecnologias, tá? Que existem aí e como elas funcionam, certo? Então, vocês podem ver, tipo, enfim, som, a Alexa, a parte de projetores, como a Elisha falou aqui, tá? Então, vocês vão procurar todos os tipos aí, vocês possam pensar em relação a essas novas tecnologias que tem, que existem, pisos, enfim, o que você pode adaptar à residência. Você vai fazer uma pesquisa. Não precisa, aí você vai fazer uma pesquisa para pelo menos, sobre pelo menos uma, e no máximo 3, tá? Então, no mínimo uma, no máximo 3, certo? E essa pesquisa, vocês vão colocar como ela funciona, o que ela faz, né, a função dela dentro da residência, a parte de funcionamento mesmo, propriamente dito, assim, de tipo, o que é que ela precisa em relação a componentes elétricos, o que é que ela precisa de conexão, se é com o smartphone, se é com tablet, tá? E vocês vão colocar um local que vocês poderiam estar utilizando isso, certo? São esses 3 itens aí que vocês vão estar informando dentro desse memorial, é como se fosse um memorial, então não precisa ser em formato de metodologia científica, porque em verdade ele é como se fosse um memorial. Então você vai botar o equipamento, vai colocar a função dele, vai colocar o sistema que ele utiliza, se é smartphone, se é tablet, e tipo, esse sistema, qual o sistema, se precisa de um aplicativo, todos esses detalhes, certo? E em qual local do ambiente do teu projeto que você aplicaria, tá?
Então, você explicar isso aí, certo? Então, vamos fechar em 3, tá? 3 equipamentozinhos. E aí pode ser misturado, detector de fumaça, enfim, vocês procuram no Google automação residencial e aí vai aparecer vários resultados. Como é que vocês podem automatizar a residência de vocês? E aí, essa é a primeira etapa, tá? Isso vai valer de 0 a 5. Na segunda etapa, vocês vão pegar realmente, né, esse equipamento para fazer meio que um projetinho dentro desse ambiente que você escolheu, sei lá, um quarto. Aí você vai fazer um projetinho aplicando ele, tá certo? Vai ser o memorial e o segundo vai ser o projetinho. Beleza? Entendido? Alguma dúvida sobre isso? Carol. Professora, Oi. eu estou pagando uma disciplina com a professora Kátia e eu estou fazendo um projeto de uma loja. Aí eu Certo. queria saber se eu posso fazer relacionado a esse projeto, implementar esses materiais nesse projeto. Pode sim, sem problema. Sem Então, problema. tá certo. Tá certo? Pode adicionar também. Aí você só faz um apenas e pode. Quem também estiver pagando e estiver querendo utilizar, certo? Não tem problema. Aí, quando você for fazer nessa primeira etapa o memorial descritivo, né? O memorial de especificação, aí você coloca que vai poder aplicar em lojas também, tá? Em ambiente comercial, para que você tenha uma linha, né, de pensamento, vamos dizer assim. Tá certo? Mais alguma dúvida aí em relação ao trabalho? Pronto, tranquilo, né? Eu acredito que ele é bem, assim, eu acho que ele é bem, ele é interessante no sentido que vocês vão ter que pesquisar e ao mesmo tempo ele é bem tranquilo, porque não é nada que vocês não têm o costume de fazer, tá certo? Então, aí vocês colocam, o memorial, esse memorial, ele vai ser um memorial realmente de especificação. Então, coloca como é que ele funciona, coloca quanto maior a informação que você tiver sobre o teu produto, melhor vai ser, tá? Então, a nota, em verdade, ela vai ser em relação ao conhecimento do teu produto, tá bom? Então, vocês têm que realmente buscar, encontre eu vou botar até 3, mas eu acho que eu vou botar já a quantidade de 2 produtos, e aí vocês vão utilizar justamente esses 2 produtos e fazer realmente uma pesquisa sobre ele, né? Saber como ele funciona, botar a imagem, ver a aplicação que tem. É muito mais conhecer o produto do que a quantidade, tá certo? Então é isso, gente. Deixa eu parar aqui o